Giro de notícias, primeira edição deste domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Domingo que vai ser agitado, hein? Além das notícias, né? Hoje tem dois jogos importantes do Vasco, um pela Copa São Paulo, outro pelo Campeonato Carioca. E claro que a gente vai falar sobre essas duas partidas, né? Jogo da Copa São Paulo já causando muita polêmica por conta do horário modificado, por conta da dificuldade do Vasco, da torcida, né, em conseguir ingressos para essa partida. Enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o mercado da bola. O Vasco espera fechar a contratação de um atacante na próxima semana, a gente vai trazer aqui essas informações. Enfim, começo falando de basquete. O Vasco ontem venceu o Fortaleza em São Januário e conquistou a sua segunda vitória seguida no NBB. O Vasco venceu por 75-74 a equipe do Fortaleza, vitória dramática e importante ontem em São Januário. O Vasco segue firme aí para avançar de fase, né, no NBB. Essa temporada que o Vasco vem oscilando, né, mas a gente pode dizer que mais uma vez o Vasco vem fazendo uma boa temporada, né, no basquete. Ano passado já foi bom, esse ano também vai indo pelo mesmo caminho. Sempre parabenizar aí o pessoal que toca o basquete do Vasco, né, que conseguiu resgatar uma modalidade que estava abandonada, né, no clube praticamente. Estava praticamente de licença, sem competir, e conseguiram voltar e montar times, né, competitivos. Então aí o Ortega, o Tilt, a galera que toca o basquete do Vasco vem fazendo aí um bom trabalho. Mais uma vitória importante ontem, 75-74 contra a equipe do Fortaleza no NBB. Parabéns aí a todo mundo do departamento de basquete do Vasco da Gama. Seguimos firmes aí nessa temporada. Bom, vamos falar de copinha, porque hoje tem jogo importante, quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Vasco vai enfrentar o Corinthians. A partida vai acontecer na cidade de Santo André e tá tendo polêmica já, né? Primeiro, em relação ao horário da partida, o jogo ia acontecer hoje 4 horas da tarde, mas o Corinthians solicitou a mudança para a CBF, para a FPF, né, que é a Federação Paulista de Futebol, e claro, né, claro que a Federação Paulista ia acatar um pedido do Corinthians, né, e o horário foi modificado. O jogo estava marcado para as 16 horas, 4 da tarde, e foi alterado para 9h30 da noite. A partida vai acontecer 9h30 da noite, lá no estádio da cidade de Santo André, o estádio Bruno José Daniel. Agora vem a polêmica, né? Porque a torcida do Vasco não está conseguindo comprar ingressos para essa partida. Os ingressos disponibilizados online são apenas para a torcida do Corinthians, né? E a gente não tem informação de como a torcida do Vasco vai adquirir suas entradas para esse jogo, ou vai ser um jogo de torcida única. A Federação Paulista de Futebol não deu essa resposta, né? O Vasco tem que correr atrás disso, não pode ser prejudicado em relação a isso. A gente sabe que, Copinha, o jogo lá em São Paulo, né? A cidade de Santo André, que fica ali no ABC Paulista, obviamente vai estar cheio de corintiano, vai ser a grande maioria no estádio. A molecada do Vasco vai ter que jogar contra o estádio cheio, mas a torcida do Vasco tem que se fazer presente também, né? Enfim, vamos ver que bicho vai dar nisso aí, mas o jogo está marcado para 9h30 da noite. Corinthians e Vasco aí pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o que significa então que teremos hoje uma rodada dupla de Vasco, né? Podemos dizer assim. Isso porque o time alternativo do Vasco, que disputa o Campeonato Carioca, entra em campo hoje às 19 horas, às 7 horas da noite, né? O Vasco vai encarar a equipe do Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Hoje vai ser o último jogo do Vasco com a equipe alternativa. Hoje a gente pode dizer que é uma equipe alternativa mesmo, porque alguns jogadores do time principal estarão presentes, né? Na primeira rodada, principalmente, era um time praticamente todo sub-20. O Vasco deve entrar em campo hoje com a seguinte escalação para enfrentar o Boa Vista: Fusato no gol, Puma na lateral direita, a zaga com Souza e Luiz Gustavo, Vitor Luiz na lateral esquerda, o meio com Zé Gabriel, De Luca e Maxime Domingues, o suíço, e na frente o ataque deve ser Serginho, Jean Davi e GB. Essa é a provável escalação do Vasco para encarar hoje a equipe do Boa Vista lá em Saquarema, né? Jogo em Saquarema pelo Campeonato Carioca. O Vasco precisa vencer sua primeira partida, né? No Campeonato Carioca. Até agora 2 jogos, 2 empates.
precisa vencer aí para chegar a 5 pontos e, enfim, chegar mais próximo ali da fase de classificação para a semifinal. A partir da próxima rodada, né, o time principal entra em campo, estreia contra o Madureira, o jogo que vai acontecer em Manaus, mas já é bom garantir aí esses primeiros 3 pontinhos, né, e chegar a 5 pontos no Campeonato Carioca. Então hoje, Vasco e Boa Vista pelo Cariocão. Bom, e agora a gente fala aqui sobre reforços, né, o Vasco buscando aí contratações, e temos 3 informações importantes aqui. 2 jogadores que o Vasco ainda está negociando, né, com expectativa positiva, e também uma negociação que já melou, que deu errado. Começo falando sobre essa. Matheus Uribe. Matheus Uribe estava praticamente acertado com o Vasco, mas a falta de dinheiro para competir no mercado acabou impedindo a concretização do negócio. O Vasco aguardava a saída de algum jogador do meio-campo, né, para viabilizar essa contratação, o que não aconteceu. A informação é do canal Atenção Vascaínos. As negociações duraram quase um mês. O volante Matheus Uribe deu o aval, né, para o acordo acontecer, ficou esperando o retorno, mas com a demora, o staff do atleta acabou optando pelo retorno dele ao Atlético Nacional da Colômbia. Então, Matheus Uribe, que chegou aí a negociar com o Vasco, chegou a estar próximo, acabou indo para outro destino, vai jogar no futebol colombiano. Agora, 2 negociações que estão acontecendo e o desfecho pode ser positivo. A gente começa falando sobre Lloyd Augusto, atacante angolano, ponta angolano, que está sendo negociado com o Vasco. O Vasco está negociando a compra em definitivo do jogador junto ao Alanyaspor da Turquia, e o Vasco espera fechar a contratação do Lloyd Augusto já na próxima semana. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa. A expectativa do Vasco é fechar essa contratação na próxima semana do ponta angolano Lloyd Augusto. Para encerrar, Brian Rodrigues. O Vasco terá uma nova reunião com a América do México para tratar sobre Brian Rodrigues na semana que vem. O clube mexicano está pedindo 8 milhões de dólares pelo jogador. Atualmente, isso dá 48 milhões de reais. E o Vasco está tentando diminuir essa pedida. O Vasco está disposto a pagar em torno ali de 6 milhões de dólares, mais ou menos, algo em torno dos 36 milhões, para contratar o uruguaio, e o Vasco está confiante que pode ter um desfecho positivo. Então, nessa próxima semana, a gente pode ter a definição do Lloyd Augusto e também do Brian Rodrigues chegando no Vasco. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui. Bom domingo, torcedor vascaíno! 2 jogos pra gente acompanhar. Campeonato Carioca diante do Boa Vista, e na Copinha, contra o Corinthians, o jogo mudou de horário. Vasco teve uma vitória na FIFA contra o Álvaro Pacheco. E eu vou explicar. Os jornais portugueses destacam o interesse do Vasco novamente no Gabriel Veron. Aliás, outros 2 atacantes do Vasco tá de olho e vem conversando. Time que disputa o Carioca terá hoje mais 5 atletas que estavam com o Fábio Carille e estão para o jogo de hoje em Saquarema. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, estamos chegando, hein? Vamos chegar na marca dos 80 mil. Já começo falando sobre a vitória do Vasco na FIFA diante do técnico Álvaro Pacheco, o simpático treinador da boina, e que não foi muito bem no Vasco da Gama, foi muito mal inclusive, mas chegou num momento muito conturbado, né? Mas isso é uma outra história. O Álvaro Pacheco deixou o Vasco e ingressou com uma ação na FIFA pedindo algo em torno de 524 mil euros. E a FIFA deu ganho de causa ao Vasco, alegando que o Álvaro Pacheco não teve qualquer tipo de prejuízo financeiro, pois, ao deixar o Vasco, ele foi trabalhar na Arábia Saudita. E lá ele acabou ganhando um salário maior do que aquele que o Vasco deveria lhe pagar. E como você não pode ter 2 contratos ao mesmo tempo, a FIFA acabou abrindo mão
de qualquer tipo de ação contra o Vasco, dando ganho de causa ao clube brasileiro e não há qualquer tipo de recurso. Ou seja, o Álvaro Pacheco não vai ganhar absolutamente nada do Vasco da Gama. Bom, em Portugal, os jornais destacam o interesse do Vasco novamente no atacante Gabriel Veron. O empresário do Gabriel Veron está chegando essa semana em Portugal para negociar com o Porto para que o clube aceite emprestar o atleta, que esteve emprestado ao Cruzeiro. No primeiro momento, o Porto só queria vendê-lo em definitivo, mas 3 clubes já procuraram o Porto numa tentativa de empréstimo: Vasco, São Paulo e Santos. Parece que o Santos foi um pouco mais além, abrindo negociação, fazendo uma oferta. O São Paulo, que o Vasco está negociando também, é com Lloyd Augusto, atacante angolano. O Vasco espera fechar essa contratação na próxima semana. Eu não acredito que o Vasco vá contratar mais de um desses 3 atacantes aí. Acho que no máximo um. Assim que o Vasco fechar a negociação de um deles, abre mão dos outros 2. O time que joga hoje pelo Campeonato Carioca já não terá o lateral Paulinho, que está integrado à seleção que treina na Granja Comari, sob o técnico Ramon Menezes. Vai disputar o Campeonato Sul-Americano. Paulinho, que jogou as 2 partidas do Campeonato Carioca, agora está entregue à seleção. O Vasco tem 3 jogadores lá: o Paulinho, o Ryan e o Leandrinho. O Campeonato Sul-Americano é importante e o Vasco está aí representado por 3 atletas. Em compensação, o Vasco terá, no jogo de hoje, em Bacaxá, distrito de Saquarema, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Esforza, Paulo Henrique e Puma Rodrigues. 5 atletas que estavam com Fábio Carille no time de cima, que iriam reaparecer somente na quinta-feira em Manaus contra o Madureira. Esses jogadores estão no elenco para o jogo de hoje, estão no grupo. Além deles, Souza, que já participou como titular da partida contra o Bangu e, ao que parece, será mantido como titular na zaga no jogo de hoje, o Maxime Domingues e o Jean Davi, atletas que entraram contra o Bangu e até podem começar jogando a partida de hoje. Qual o cenário que eu vejo? É o Vasco dando uma importância maior ao Campeonato Carioca do que os rivais Botafogo, Flamengo e Fluminense, que estão mantendo os seus times alternativos. O Vasco vê como algo importante ir além das fases do Campeonato Carioca. É uma mudança de rota, já falei isso no vídeo de ontem, porque a princípio o Vasco colocaria a força máxima somente a partir de quinta-feira em Manaus contra o Madureira e já coloca outros jogadores de maneira antecipada para dar ritmo de jogo, para melhorar a equipe, enfim. Por que essa mudança de rota? Porque o time alternativo não deu resultado. Essa que é a verdade. Se o time tivesse vencido Nova Iguaçu e Bangu, o Vasco estaria com 6 pontos na tabela de classificação, sem a necessidade de reforçar esse elenco. O Vasco precisa pontuar contra o Boa Vista, precisa ganhar o jogo, né? Para que, a partir da partida contra o Madureira, com a força máxima, o Vasco tenha mais tranquilidade para poder avançar a fase semifinal e até a decisão do campeonato estadual. Essa é que é a verdade.